Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, Destruição do Vento. Capítulo 921, Coincidências Bizarras. Hiruzen refletiu por um instante e murmurou, embora eu compreenda o fascínio do olho de Shizui, não deveria ser algo tão atraente para alguém que se diz um especialista em mitologia antiga. Mesmo para mim é, no mínimo, um incômodo. Duvido que o ajudaria contra outros especialistas em mitologia antiga. Não se compara aos benefícios que ele teria obtido ao se aliar a nós. Danzou assentiu com a cabeça, essa parte também me confunde. A mudança de atitude dele foi muito abrupta. Hiruzen perguntou, você estava pensando em maneiras de prejudicá-lo enquanto calculava nossa parceria? Conhecendo seu velho amigo, Hiruzen sabia a resposta. Danzou franziu a testa, não demonstrei nenhuma sede de sangue ou intenção assassina. Hiruzen respondeu, talvez não, mas talvez ele tenha maneiras de saber se alguém está tramando contra ele. Quem sabe quão apurados podem ser os instintos de alguém que sobreviveu por várias eras. Talvez seus instintos o tenham alertado sobre o perigo. A expressão de desagrado de Danzou se intensificou enquanto ele se perguntava, será que fui morto simplesmente por estar tramando algo? Ele imediatamente balançou a cabeça, dizendo, não deveria ser tão simples. Havia muitos elementos suspeitos naquela batalha. Hiruzen, Tsunade e Kakashi concordaram com Danzou sem hesitar. Apenas Shizune ficou um pouco confusa. Kakashi murmurou, mesmo que ele tenha dito e agido como se não conhecesse suas habilidades, ele tinha contra-ataques perfeitos para cada uma de suas cartas na manga. O olho de Shizui não conseguiu colocá-lo sob genjutsu. Seu Izanagi se transformou de uma carta na manga que poderia salvar sua vida em uma armadilha mortal. Até mesmo sua invocação foi neutralizada instantaneamente. É quase como se ele tivesse passado um bom tempo criando contra-ataques perfeitos para suas técnicas. Kakashi acertou em cheio. Era exatamente o que Danzou estava sentindo. Embora Kuro ser um especialista ancestral fosse uma possibilidade, a explicação mais plausível era que a Kuro já estivesse ciente das habilidades de Danzou e tivesse se preparado de acordo. Essa foi uma pista que Fujin deixou para trás acidentalmente devido à sua excelente performance. Se ele não tivesse matado Danzou tão rapidamente após cada uso do Izanagi, Konoha não teria chegado a essa conclusão tão depressa. Infelizmente, a fraqueza do Izanagi era simplesmente irresistível. Danzou acrescentou, é ainda mais complexo. Eu não consegui analisar uma segunda vez durante a nossa batalha, ou teria notado as anomalias imediatamente. Ele percebeu os segredos ocultos no meu olho direito e no meu braço direito imediatamente, apesar de estarem selados. Ninguém conseguiu fazer isso ainda. Suas observações reforçaram nossa crença nos rumores de que ele era um especialista da antiguidade. No entanto, se ele já conhecia meus trunfos, não precisaria examinar meus selos para detectá-los. Ele simplesmente os mencionou para criar um impacto psicológico sobre nós e nos manter na defensiva. Shizune perguntou, se isso é verdade, por que ele retiraria seu jutsu de relâmpago em vez de continuar o ataque? Tsunade respondeu, talvez ele estivesse apenas fingindo para reforçar sua história. Ou talvez ele tivesse medo de ferir o olho de Shizui. Isso faria sentido se ele estivesse mirando nele desde o início. Kakashi disse pensativamente, ainda não entendo como a Kuro poderia estar ciente das habilidades do ancião Danzou e ter preparado contra-ataques para elas. As habilidades e os pontos fortes de todos os ninjas famosos eram geralmente bem conhecidos em todo o mundo ninja. Todos guardavam alguns trunfos, mas quanto mais lutavam e ganhavam fama, mais suas habilidades se tornavam de conhecimento público. No entanto, Danzou nunca havia usado seus trunfos publicamente. Nesse aspecto, ele era mais parecido com Fujin. Danzou não respondeu. Virou a cabeça e olhou para Hiruzen. Hiruzen ergueu uma sobrancelha e perguntou, você está suspeitando de mim? Danzou não concordou nem negou, mas respondeu, além dos meus subordinados, você era o único que conhecia todas as minhas habilidades. E ninguém consegue extrair informações dos meus subordinados. Embora Danzou não tenha dito óbvio, todos entenderam que ele estava culpando Hiruzen por vazar suas informações. Hiruzen respondeu, eu só informei Tsunade e Jiraiya sobre suas habilidades e pedi a ambos que não comentassem com ninguém. Você suspeita deles? Danzou olhou para Tsunade, que disse, não mencionei isso a ninguém. Não vejo motivo para Jiraiya fazer isso também. Danzou voltou seu olhar para Hiruzen e perguntou, e quanto a Suzuki Fujin? Você o informou? Ou será que ele espionou a conversa de vocês? Hiruzen respondeu com uma carranca, não, e isso é impossível. Você ainda suspeita de alguma ligação entre Fujin e a Kuro? Danzou suspirou, mesmo agora não tenho provas contra ele. A Kuro negou conhecê-lo, mas não posso confiar em suas palavras. Meus instintos ainda me dizem que ele teve algo a ver com o ataque ao meu quartel-general. Você pode não acreditar em mim, mas tenho um pressentimento ruim de que o garoto representa um perigo oculto para a vila. Não baixe a guarda, Hiruzen. Como fora ele quem reanimou Danzou, Hiruzen podia sentir que Danzou não havia dito uma única mentira. As circunstâncias não eram mais as mesmas de quando Danzou estava vivo. Ele não ganharia nada culpando Fujin. Hiruzen franziu a testa. De um lado estava seu velho amigo e camarada, que o ajudara por várias décadas antes de a relação entre eles azedar. Do outro lado, um jovem ninja promissor que representava o futuro de Konoha. Mesmo que Hiruzen se preocupasse com a ganância de Fujin, ele nunca teve motivos para duvidar de sua lealdade. Contudo, ele também não podia ignorar os instintos de Danzou. Ele analisou, os instintos de Danzou já ajudaram a aldeia diversas vezes, mas não posso agir com base neles.
Estavam seus instintos corretos, ou ele estava subconscientemente enviesado, já que Fujin o fez perder todo o poder político? Além disso, já realizei várias investigações com base nas suspeitas de Danzou e nunca encontrei nada de errado com Fujin. Hiruzen refletiu por um instante antes de perceber. Será que as ações de Fujin de alguma forma fizeram com que Akuro atacasse a raiz? Deveria ser uma consequência indireta, já que ele não tinha conhecimento das consequências de seus atos. Ou talvez a raiz tenha atraído a hostilidade de Akuro por algo que fizeram enquanto atacavam Fujin. Suspiro, vou investigar isso mais a fundo. De qualquer forma, Hiruzen disse, serei cuidadoso, mas isso não explica a situação atual. Fujin não está ciente de suas habilidades. Mesmo que estivesse, como poderia enviar informações sobre seus movimentos para Akuro se ele nem está na vila? Você sentiu alguém te seguindo ou rastreando quando se moveu em direção à veia de cristal? Danzou respondeu, ninguém nos seguiu. E não, eu não estou acusando de fornecer informações sobre minhas habilidades para Akuro. Ele teria sido meu principal suspeito se soubesse. Mas como não sabia, é inútil. Danzou soltou um longo suspiro. À primeira vista, tudo isso parece uma grande coincidência. No entanto, são tantas coincidências que não consigo evitar sentir que há algo de suspeito nisso. Shirabe e Iguri se deparam por acaso com uma veia de cristal relâmpago dentro das fronteiras do nosso país enquanto retornavam de nossa missão. Uma veia que nunca havíamos descoberto, apesar de termos explorado nossas terras diversas vezes. Logo depois de me informarem sobre isso, Akuro, que só havia sido visto na Terra do Relâmpago nos últimos 2 anos, por acaso descobriu a mesma veia e os matou. Por uma feliz coincidência, ele estava assando frango exatamente quando chegamos lá, como costuma fazer quando ninjas de como o encontram. E esse autoproclamado ninja ancestral por acaso possuía a habilidade de enxergar além dos meus selos e marcadores para cada uma das minhas cartas na manga, apesar de alegar desconhecer minhas habilidades. Quanto mais falava, mais Danzou se irritava. Ele praguejou, ou fui enganado e atraído para uma armadilha, ou tive a pior sorte de todos os ninjas da história. Aquele desgraçado até me deu uma lição sobre karma, fazendo-me acreditar inconscientemente que essa sequência de coincidências infelizes não passava de uma consequência das minhas ações passadas. Outros permaneceram em silêncio, deixando Danzou desabafar sobre a injustiça. Eles teriam ficado igualmente furiosos se tivessem sido vítimas de uma situação tão desigual. Ironicamente, o que mais irritou e frustrou Danzou não foi ter caído em tal armadilha e perdido a vida. Não, o que mais o frustrou foi ainda não ter uma única prova de que se tratava de uma armadilha e não de uma estranha coincidência ou azar. Para alguém que se orgulhava de sua habilidade em arquitetar planos, isso foi um grande golpe. Capítulo 922. Duas possibilidades. Enquanto Danzou permanecia frustrado mesmo após a morte, todos os outros analisavam as informações cuidadosamente. De repente, a expressão de Hiruzen tornou-se grave. Ele murmurou, há outro aspecto que deixamos de considerar. Todos os olhares se voltaram para Hiruzen, que contemplava Danzou, agora reanimado. Hiruzen disse, há outro que está ciente de suas habilidades. A pessoa que o ajudou a modificar seu braço. Shizune e Kakashi ficaram chocados quando Danzou murmurou, franzindo a testa. Orochimaru, ele disse pensativamente. Orochimaru está ciente das células de Izanagi e do primeiro Lorde, mas não sabe nada sobre o olho de Shizui. Kakashi o interrompeu. A outra pessoa que pode estar ciente disso. Uchiha Itachi, que era muito próximo de Shizui até sua morte. Orochimaru fazia parte da Akatsuki junto com Itachi. Akuro pode ter obtido suas informações deles. Hiruzen, Danzou e Tsunade ignoraram a primeira parte das especulações de Kakashi. Itachi era um espião. Ele não vazaria informações de Konoha a menos que pudesse ganhar algo maior em troca. Como não haviam recebido nenhuma informação desse tipo dele, não acreditavam que Itachi fosse a fonte de seus conhecimentos. No entanto, a segunda parte de suas especulações deixou Tsunade preocupada. Os poucos membros da Akatsuki que conhecemos já são muito problemáticos. Se Akuro também fizer parte deles. Até então, apesar de sua força impressionante, a Akatsuki não havia conseguido ferir Konoha. Pelo contrário, Konoha os havia forçado a recuar diversas vezes, e Fujin havia matado 2 membros e quase matado o outro. Portanto, a liderança de Konoha tinha certa confiança contra eles, especialmente porque Itachi era um espião infiltrado na organização. No entanto, o envolvimento de Akuro com eles alarmou Tsunade. Ela percebeu, se Akuro atacar Naruto, Jiraiya pode não conseguir defendê-lo. Sua vida também pode estar em risco. Felizmente, ele instalou dispositivos de comunicação entre os dois e o Monte Myobuku para que ambos possam ser invocados imediatamente e lidar com a ameaça do clã Uchiha usando ninjutsu espaço-temporal. Contudo, terei que pedir a ele que seja mais cuidadoso. Se um dragão relâmpago cair sobre ele, Jiraiya pode não ter tempo suficiente para usar esses dispositivos. Hiruzen acrescentou, reforçando o segundo ponto de Kakashi. Isso também pode explicar como Akuro conseguiu rastreá-lo tão rapidamente. Zetsu é excelente em coletar informações. Talvez um de seus clones estivesse vigiando nossa vila e tenha notado sua partida. Seus outros clones também podem ter descoberto Shirabe, Iguri e a veia, e ligado os pontos. O outro Uchiha da Akatsuki, que afirma ser o Uchiha Madara, pode ter ajudado Akuro a se mover até a veia com a ajuda de seu ninjutsu espaço-temporal. Mais uma vez Kakashi e Shizune ficaram chocados. Kakashi exclamou em um tom sério, mas surpreso. Ele afirma ser o Uchiha Madara? Hiruzen assentiu. Obtivemos informações recentemente, mas não vejo nenhuma evidência de que ele seja o que afirma ser. Nem sua força nem seu comportamento correspondem aos de Madara. É por isso que não divulgamos as informações. Kakashi assentiu com a cabeça, percebendo que isso só causaria pânico desnecessário. Shizune também se acalmou.
Danzou finalmente murmurou. Isso explicaria muitas das coincidências? Contudo, ele não estava completamente convencido. Pensou, Itachi deveria ter nos informado se Akuro fosse membro da Akatsuki, mas Hiruzen também deveria ter pensado nisso. Será que ele acredita que Akuro seja um dos membros secretos, talvez alguém que só o líder conheça? Não. Mesmo que Itachi não soubesse, ele devia estar ciente da armadilha que armaram para mim. Vendo a rapidez com que agiram e o quão preparado Akuro estava, a Akatsuki devia estar se preparando para atacar há muito tempo. Mesmo que tivessem decidido esconder isso de Itachi por algum motivo, alguém com a perspicácia dele teria descoberto os vestígios da armadilha e desvendado os detalhes. Embora tenhamos tido nossas diferenças, Itachi não deixaria de relatar essa armadilha, pois ela também o coloca em perigo. De qualquer forma, isso não é algo que possamos ignorar. A expressão de Danzou endureceu quando ele disse, se for esse o caso, o alvo deles pode ser mais do que apenas o olho de Shizui. Se eles também conseguem ler as memórias da alma, então devem ter descoberto todas as minhas técnicas proibidas e os segredos da vila. As expressões de Kakashi e Shizune se tornaram sérias e as pupilas de Tsunade dilataram. Hiruzen apenas suspirou. Ele já vinha pensando nisso há muito tempo. As técnicas proibidas que Danzou possuía eram problemáticas demais, mas Hiruzen não achava que esse fosse o pior aspecto. O que mais o deixava nervoso era a identidade de Itachi estar comprometida. Hiruzen podia imaginar o que aconteceria quando a Akatsuki descobrisse que Itachi era um espião. Infelizmente, ele estava completamente indefeso. Não havia como Konoha agir mais rápido que a Akatsuki. Mesmo que a Akatsuki não agisse imediatamente, Konoha não conseguiria reagir, pois provavelmente cairia em uma armadilha mortal. Era uma causa perdida. Nem preciso dizer que Tsunade e Danzou entenderam isso. Hiruzen disse, embora faça sentido, não se esqueçam de que isso ainda é apenas especulação. Pode não ser verdade. Ou talvez seja apenas parcialmente verdade, misturado com algumas coincidências genuínas. Shizune perguntou, mas como podemos confirmar o que é verdade e o que não é? Danzou respondeu, isso é fácil. Shizune voltou seu olhar para Danzou enquanto ele continuava, temos que atacar a única pessoa que pode nos dar mais informações. Orochimaru. Sem hesitar na voz, Danzou disse, Orochimaru precisa ser capturado e suas memórias precisam ser lidas para que se chegue à verdade sobre este assunto. Ou então, ele precisa ser completamente morto e reanimado para que suas memórias sejam acessadas. Se ele nunca passou minhas informações para ninguém, então nossas especulações estão incorretas. Se ele as passou diretamente para Akuro, então talvez Akuro não faça parte da Akatsuki. Se ele passou as informações para a Akatsuki, então nossas especulações provavelmente estão corretas. Só interrogando Orochimaru saberemos. Danzou voltou seu olhar para Hiruzen e disse, você não pode mais demonstrar nenhuma compaixão por ele. Em seus últimos anos, Danzou cometeu vários atos que prejudicaram Konoha direta ou indiretamente. No entanto, Hiruzen também não era totalmente inocente. Poupar a vida de Orochimaru foi um grave erro cometido por Hiruzen. Se a morte de Danzou foi consequência disso, então Konoha pagou um preço muito alto por esse erro. Hiruzen respondeu, eu sei. Se eu não tivesse ficado sem chakra, teria selado seu corpo principal durante o ataque. Danzou não disse mais nada. Ele sabia que Hiruzen tomaria decisões difíceis quando necessário. No entanto, Shizune perguntou, estamos procurando por Orochimaru há mais de um ano sem sucesso. Como podemos capturá-lo ou matá-lo agora, especialmente considerando que teremos que ter cuidado com os ataques que a Akatsuki pode realizar com a ajuda de suas memórias? Danzou respondeu imediatamente, os ninjas deles são fortes, mas em menor número. Usaremos a força dos nossos soldados para transformar Konoha em uma fortaleza, concentrando todos os nossos recursos em Orochimaru. A missão não é mais resgatar Sasuke. Quanto antes recuperarmos suas memórias, mais cedo saberemos o que esperar no futuro. Danzou fez uma pausa por um momento antes de dizer, na verdade, tudo o que discutimos até agora é apenas uma das duas possibilidades. Ao longo de sua longa vida, Danzou testemunhou diversas calamidades assolarem Konoha. Inúmeras crises mergulharam Konoha no caos e espalharam o terror. Contudo, a voz de Danzou jamais fora tão grave quanto agora. Sua respiração e voz estavam estáveis quando ele disse, a primeira possibilidade, como discutimos, é que Akuro seja membro da Akatsuki ou tenha algum tipo de colaboração com eles. Não sei porque ele está por aí fingindo ser um especialista em antiguidades. Também não sei que planos maquiavélicos estão passando pela cabeça dele. Mas interrogar Orochimaru nos dará algumas pistas. Sei o quão graves seriam as consequências de Akuro ser membro da Akatsuki. No entanto, prefiro muito mais que seja assim do que o contrário. A segunda possibilidade é que minha morte tenha sido causada por uma série de infelizes coincidências e que tudo que Akuro afirmou ser verdade seja verdade. Se for esse o caso, em breve enfrentaremos uma calamidade que poderá consumir completamente nossa vila. Após fundar a raiz e se tornar a escuridão de Konoha, houve pouquíssimas ocasiões em que Danzou perdeu a compostura. Esta foi uma dessas poucas. Só o fato de Akuro ainda não ter recuperado as forças já fazia Danzou se sentir completamente impotente. Ele não conseguia imaginar ninguém sobrevivendo a um confronto direto com aqueles antigos especialistas. Simplesmente não havia esperança de sobrevivência. Embora Danzou não acreditasse completamente em tudo que Akuro dizia e desconfiasse muito dele, ele entendia que não podia ignorar a situação. Mesmo que a chance de ser verdade fosse mínima, Konoha precisava se preparar. Um estrategista experiente como Danzou jamais deixaria nada ao acaso. Tsunade não pôde deixar de pensar. Independentemente da possibilidade, ambas são catastróficas. A segunda possibilidade quase me faz sentir impotente. Assim como Danzou, os outros também sentiam uma pressão opressiva. A expressão de Tsunade logo se tornou determinada quando ela decidiu. Não importa o que aconteça, não deixarei que o legado do meu avô termine em minhas mãos. Konoha sobreviverá a esta calamidade.
Capítulo 923. Preparando-se para a Guerra Divina. Uma guerra que porá fim a uma era. Que escala atingiria tal guerra? Pensar que existiria algo mais devastador do que as grandes guerras ninja. Uma guerra divina. Kakashi pensou solenemente. No último ano sua força havia crescido fenomenalmente, mas ele ainda se sentia insignificante diante do que estava por vir. Ele saiu do transe quando Danzou falou de repente em voz alta, com a voz cheia de paixão e agressividade. Vamos nos preparar para essa possibilidade também. Posso ter caído, mas aqueles bastardos estão redondamente enganados se pensam que vamos simplesmente nos render a eles. Me dar tanta informação vai ser a ruína deles. A expressão no rosto de Danzou havia mudado. Não havia mais nenhum sinal de arrependimento ou tristeza por ter encontrado seu fim, nem qualquer vestígio da confusão relacionada às circunstâncias de sua morte. Seu foco estava totalmente voltado para a sobrevivência de Konoha. Antes que alguém pudesse dizer algo, Danzou continuou. Em circunstâncias normais, tais preparativos atrairiam reações negativas das outras grandes vilas. Felizmente, elas não estão em condições de agir. Mesmo que você não tenha me envolvido nos preparativos contra o ataque de Orochimaru, você fez um trabalho fabuloso naquela época. Tsunagakure não estará em condições de travar uma guerra por pelo menos mais 7 ou 8 anos. Kirigakure está na mesma situação. Mesmo que eu ainda suspeite dele, Fujin fez um trabalho maravilhoso contra Komogakure. Não pode se dar ao luxo de desperdiçar a oportunidade que Inazuma lhe deu sacrificando sua reputação. Até mesmo Iwagakure está um pouco desestabilizada devido ao incidente de alguns meses atrás. Ele voltou seu olhar para Tsunade e acrescentou, um incidente com o qual eu não tive nada a ver. Tsunade não respondeu, mas praguejou mentalmente. Você quer trazer à tona conflitos passados? Tsunade culpou Danzou pelo incidente, apesar de não ter provas, simplesmente porque queria subjugá-lo ainda mais. Danzou pode ter algumas queixas contra ela por causa disso, mas a lista de queixas de Tsunade era muito maior que a dele. Shizune questionou. Essa é a razão pela qual temos aumentado nossas forças. No entanto, isso foi para nos prepararmos para a próxima grande guerra ninja. Será que isso será suficiente para sobrevivermos à Guerra Divina? Danzou balançou a cabeça. Claro que não será suficiente. Seria a morte certa se pensássemos assim. Akuro afirmou que os filhos do sábio dos 6 caminhos não conseguiam competir com ele e os outros. Ele também se referiu ao primeiro Lorde como a reencarnação de Ashura. Não tenho certeza exatamente do que ele quis dizer com isso, mas é seguro dizer que o poder de Akuro superaria o de Lorde I quando ele se recuperasse completamente. Danzou olhou para Hiruzen e disse, mesmo que ambos estivéssemos no auge de nossas forças, se o primeiro Lorde atacasse Konoha, temo que o único resultado seria a destruição completa e total de nossa vila. Hiruzen não negou a afirmação de Danzou. Mesmo sendo o segundo ninja a ser chamado de Deus dos Ninjas, Hiruzen sabia claramente o quão enorme era a diferença entre ele e Hashirama. Mesmo em seu auge, ele não passaria de uma mosca irritante para Hashirama. No entanto, os outros 3, incluindo Tsunade, ficaram atônitos. Todos tinham ouvido falar do quão poderoso era o primeiro Hokage, mas ninguém imaginava que fosse tão absurdo. A vila não incluía apenas Hiruzen e Danzou. Havia vários outros ninjas de rank S, além de centenas de Junins e milhares de Chunins. Mesmo assim, Danzou afirmou que eles não teriam a menor chance. Kakashi não pôde deixar de se perguntar, afinal, quão forte era o primeiro Lorde? Tsunade pensou amargamente, eu achava que era forte o suficiente. Mas comparado a você, avô, eu ainda sou. Hiruzen percebeu suas expressões e disse, o primeiro Lorde estava em um nível completamente diferente. Nem mesmo o segundo Lorde se comparava a ele. Não importa o quanto eu treinasse para alcançar seu nível, nunca consegui diminuir a distância. Era quase como se houvesse uma limitação invisível que eu jamais conseguiria ultrapassar. O único que podia competir com ele era o Uchiha Madara. É por isso que eu disse que o membro da Akatsuki que alega ser Madara está mentindo. Kakashi assentiu em concordância. Fujin era forte, mas ele não conseguia imaginar Fujin forçando uma pessoa assim a usar o Izanagi. Hiruzen olhou para Danzou e perguntou, será que Akuro estava se referindo à reencarnação de Ashura? Por extensão, Madara poderia ser a reencarnação de Indra. Somente as reencarnações deles conseguem ultrapassar os limites de um ninja e alcançar esse nível? Ou os ninjas que alcançam esse nível e mantêm sua linhagem sanguínea são considerados suas reencarnações? Danzou respondeu pensativamente, o primeiro caso não está em nossas mãos. Não podemos identificar em quem eles reencarnaram, supondo que isso tenha acontecido. Só podemos apostar no segundo cenário. Hiruzen assentiu. Os clãs Uzumaki e Senju descendem de Ashura, enquanto o clã Uchiha descende de Indra. Precisamos concentrar nossos recursos neles. Somente com a reencarnação de ambos em nossa vila teremos uma chance de sobreviver à guerra. Danzou respondeu, infelizmente mesmo isso pode não ser suficiente. Hiruzen concordou, também não é confiável. Obviamente não podemos apostar todas as nossas fichas neles. Neste momento, nossa aposta mais confiável é... Hiruzen e Danzou falaram ao mesmo tempo. Técnicas proibidas? Tsunade suspirou. Parece que não há outra escolha. Hiruzen também suspirou. Esta é a única maneira de compensar a diferença de força. Sem o selo do Ceifador da Morte, eu não teria conseguido selar todos os antigos Kages e derrotar Orochimaru. De todas as técnicas que conheço, esta é a única que tem alguma remota possibilidade de sucesso contra o primeiro Lorde. Danzou disse, a técnica dos 8 portões internos também não é ruim. Infelizmente, é extremamente difícil alcançar o Portão da Morte. Há diferenças significativas nesse nível também. Pelo que observei, Gai com o Portão da Maravilha aberto é quase tão forte quanto Dui com o Portão da Morte aberto.
Talvez ele supere seu auge quando abrir o portão da morte. Infelizmente, tanto os 8 portões internos quanto o selo do ceifador da morte possuem limitações severas. Ambas são técnicas de uso único e custam a vida do usuário. Apenas um grão-mestre de Fuinjutsu pode aprender o selo do ceifador da morte. E para ter alguma chance de usá-lo com sucesso, o ninja precisa ser pelo menos um ninja de rank S da mesma forma. Para que os 8 portões internos mostrem seu verdadeiro poder, o ninja precisa ser um ninja de rank S como Gai. Mesmo assim, essas duas técnicas têm a maior probabilidade de mudar nossa sorte. Quando a Guerra Divina começar, precisaremos de pelo menos uma dúzia de mestres da técnica dos 8 portões internos para que ela seja um trunfo na Guerra Divina. O mesmo vale para o selo do ceifador da morte. Outra técnica proibida que você não deve ignorar é o Edo Tensei. Hiruzen franziu a testa e perguntou: você está sugerindo que devemos reanimar os antigos especialistas mortos para obter mais informações deles? Danzou balançou a cabeça. Quem sabe o que eles podem fazer se forem reanimados? Isso é muito arriscado. Não, o Edo Tensei pode ser nosso trunfo mais forte se conseguirmos aprimorá-lo para reanimar os ninjas com sua força máxima. Quando capturar Orochimaru, aprenda como ele aprimorou o jutsu e trabalhe nisso. Se você conseguir aperfeiçoá-lo e libertar a alma do primeiro Lorde do ventre do Deus da Morte, finalmente teremos uma carta na manga que nos colocará em pé de igualdade com um deles. A expressão de Hiruzen se tornou ainda mais carrancuda. Outros poderiam se animar com a ideia de Danzou, mas ninguém melhor do que ele sabia da dificuldade de realizar qualquer uma das tarefas. Apesar de possuir o jutsu há mais de meio século, Konoha não havia conseguido aprimorar o Edo Tensei. Hiruzen pensou: nem mesmo minhas pesquisas ao longo do último ano trouxeram qualquer avanço. Orochimaru é nossa única esperança. Kakashi murmurou: o Edo Tensei, o selo do ceifador da morte e os 8 portões internos juntos podem nos dar uma chance de sobreviver à guerra. Hiruzen o interrompeu: não seria suficiente. Danzou concordou. No fim das contas, técnicas proibidas são apenas ferramentas para diminuir a diferença. A única maneira de realmente termos uma chance contra elas é quando alguns de nossos ninjas conseguirem enfrentá-las sem serem dominados. Kakashi franziu a testa. Não que discordasse de Danzou, mas era mais fácil falar do que fazer. Ele não conseguia deixar de se perguntar: como alguns de nós podem de repente ficar tão fortes quanto o primeiro Lorde? Para sua surpresa, Danzou continuou em um tom mais suave, como se pudesse ler seus pensamentos. Kakashi, não se subestime. Sua força cresceu fenomenalmente desde que você conheceu seu pai. O relâmpago combina muito bem com você. No entanto, você ainda não atingiu seu verdadeiro potencial. Dizer que Kakashi ficou surpreso seria um eufemismo. Ele jamais esperava ouvir tais palavras de Danzou. Danzou continuou: seu talento supera até mesmo o de Hiruzen. Além de talvez o primeiro Lorde e Madara, nunca vi ninguém cujo talento superasse o seu. Se você continuar se apegando aos arrependimentos do passado, se arrependerá da sua força insuficiente nas guerras futuras. Konoha não pode mais se dar ao luxo de você desperdiçar seu talento. Com os olhos semicerrados, Danzou disse sem piedade: seu olho sobrecarrega demais toda a sua rede de chakra. Ele limita seu potencial. Óbito lhe deu o olho para que você sobrevivesse à terceira grande guerra, não para limitar seu potencial. Supere seus sentimentos e cele seu olho. Se não o fizer, ele será mais uma maldição do que uma bênção. Tanto Hiruzen quanto Tsunade concordaram com Danzou, embora nunca pudessem ser tão duros e diretos, pois entendiam as tragédias que Kakashi havia sofrido no passado. Sem mencionar que Kakashi lidou com suas perdas melhor do que Tsunade. Danzou não insistiu mais. Com suas décadas de experiência em manipular jovens ninjas, ele sabia que já havia causado impacto suficiente. O convencimento restante ficaria por conta do próprio Kakashi. Para evitar que Kakashi apresentasse qualquer argumento ali mesmo, Danzou disse algo que deixou os 4 ninjas na base atônitos. Ele continuou: se você superar ou não o auge de Hiruzen, isso será um fator crucial para a sobrevivência de Konoha. No entanto, há outra pessoa que desempenhará um papel ainda maior. Talvez eu não goste de dizer isso, mas temo que o futuro da vila esteja em grande parte nas mãos de Fujin. Capítulo 924. Acerto de contas após o fim. Um silêncio pesado se seguiu às palavras de Danzou, como se as próprias paredes da câmara subterrânea estivessem tentando absorver o peso do que ele acabará de declarar. Tsunade franziu a testa visivelmente abalada. Shizune olhou de soslaio, sem ter certeza se havia entendido errado. O único olho visível de Kakashi se arregalou pela primeira vez desde que entrará na base. Hiruzen, embora aparentemente calmo, sentiu um tremor profundo no peito. Danzou estava depositando a sobrevivência de Konoha em Fujin? Suas reações eram compreensíveis. Tudo em Danzou. Seus planos passados, seu pragmatismo implacável, suas suspeitas em relação à força repentina de Fujin, apontava para uma coisa: desconfiança. No entanto, ali estava ele na morte, sem mais jogos políticos para jogar, proferindo uma frase que contradizia tudo que ele sempre defenderá. Tsunade pensou incrédula: impressionante. Pensar que a morte pode mudar alguém a esse ponto. Mesmo que a maioria não saiba, todos os líderes de Konoha estão cientes do conflito entre Danzou e Fujin. E ainda assim, ele está apoiando Fujin agora. Hiruzen suspirou internamente. Pensar que só a morte poderia te trazer de volta ao caminho certo, meu velho amigo. Hiruzen jamais imaginou que desejaria que Danzou tivesse morrido mais cedo. Isso o teria poupado de uma montanha de dores de cabeça. E ao contrário de outros ninjas que não gostavam de ter seu descanso interrompido, Hiruzen acreditava que Danzou não teria nenhum problema em ser reanimado regularmente e prestar auxílio à vila. Danzou revirou os olhos para as reações exageradas deles e explicou: eu ainda não confio nele, mas não adianta mantê-lo à distância sem provas concretas. Isso só vai gerar ressentimento e pode forçá-lo a seguir o mesmo caminho que Orochimaru trilhou.
Vocês ainda devem investigá-lo a fundo mais uma vez, talvez eu possa ajudá-los nisso, mas se ainda não encontrarmos nenhuma prova, vocês devem se dedicar totalmente a garantir que ele continue crescendo sem obstáculos. Ele fez uma pausa por um momento antes de enfatizar. Isso inclui dar a ele acesso a todas as técnicas proibidas em nossa aldeia, em uma base secreta escondida no subsolo de uma das inúmeras ilhas da Terra da Água. Os clones de Fujin registravam em pergaminhos todas as técnicas proibidas e segredos que ele havia adquirido da alma de Danzou. Fujin, que estava focado no Jutsu Edo Tensei, jamais poderia imaginar que a pessoa que ele matara não muito tempo atrás convenceria Hiruzen a revelar as mesmas técnicas que o levaram a persegui-lo. Aquilo atingiu um nível de absurdo sem precedentes. Era inimaginável o que Danzou e seus companheiros pensariam ao descobrirem essa verdade. Por sorte para Fujin, era quase impossível para eles descobrirem a verdade. A possibilidade de Fujin e Akuro serem a mesma pessoa era igualmente absurda. Ninguém sequer cogitava essa hipótese, simplesmente devido às diferenças extremas entre os dois em suas personalidades e habilidades. Hiruzen suspirou. Não se preocupe, pretendo deixá-lo ficar com eles, só não tão cedo. É melhor para ele continuar no caminho atual. Além disso, ele já conhece os 8 portões internos. Não vai demorar muito para ele aprender o selo do Ceifador da Morte e o Edo Tensei. Então, não há necessidade de pressa agora. Danzou assentiu, confiando no julgamento de Hiruzen. Ele relembrou todas as investigações que ordenou sobre Fujin e disse: a trajetória de Fujin como ninja tem sido bastante surpreendente. Ele foi um dos órfãos que meus recrutadores examinaram enquanto buscavam sangue novo para a raiz. No entanto, seu potencial foi considerado insuficiente. Contudo, ele começou a se destacar assim que entrou para a academia, superando até mesmo outros alunos em vários aspectos. Não era uma anomalia grande o suficiente para chamar minha atenção na época, mas me surpreendeu quando ele finalmente me chamou a atenção. Mesmo assim, ele não se destacava tanto quanto gênios que surgem uma vez a cada geração como Itachi ou Kakashi. Pode-se dizer que ele estava apenas um pouco acima da média entre os jovens talentosos. Contudo, com o passar do tempo e o ganho de experiência, sua habilidade continuou a crescer a um ritmo extraordinário. Era quase como se ele nunca tivesse enfrentado qualquer obstáculo. Como se seu potencial de crescimento fosse ilimitado, apesar de seu talento aparentemente pouco impressionante. Como resultado, sempre que eu sentia que o havia subestimado e reanalisava sua força, meses depois, eu ainda acabava sentindo que o havia subestimado. Isso é algo que eu nunca vi antes, nem mesmo vindo de você, Hiruzen. É isso que me faz acreditar que ele desempenhará um papel crucial. O garoto. Danzou fez uma pausa por um momento e olhou para Hiruzen, antes de continuar. Ele tem uma fome insaciável por força. Independentemente do quão forte ele se torne, ele nunca diminui o ritmo do treinamento. Ele é bastante parecido com Gai nesse aspecto, embora não precise ser tão implacável quanto Gai para manter sua força. Ele voltou seu olhar para Kakashi enquanto continuava. Apesar de suas conquistas, ainda acredito que seu talento é inferior ao seu. No entanto, ele o deixou muito para trás simplesmente porque sua ambição nunca foi saciada. Além disso, ele é inescrupuloso e implacável em assuntos que possam aumentar seu poder. Apesar de sempre se opor a mim e aos meus planos no conselho, ele deixou de lado todas as suas diferenças e negociou de bom grado comigo para aprimorar sua técnica de vácuo de vento. Mesmo que você nunca tenha me dito, suspeito que ele tenha sido muito mais liberal com você nesse aspecto, Hiruzen. Diversos traumas do passado ressurgiram na mente de Hiruzen ao ouvir as palavras de Danzou. Apesar de não ter respondido, todos compreenderam a verdade ao observar sua reação. Danzou deu uma risadinha ao ver a reação do velho amigo. Pela primeira vez, sentiu que não ter conseguido recrutar Fujin para a raiz não era algo ruim. Acrescentou, o fator mais importante a seu favor é a idade. Os próximos 7 ou 8 anos são tradicionalmente o período de ouro para a maioria dos ninjas. É a época em que a força de um ninja cresce exponencialmente. O quanto Fujin vai progredir nesse tempo dependerá de duas questões importantes. Por quanto tempo Fujin conseguirá sustentar essa fome insaciável? Ele enfrentará o mesmo obstáculo que você enfrentou e permanecerá nesse nível pelo resto da vida, ou sua força continuará crescendo, superando seu auge? A pergunta de Danzou despertou a curiosidade de todos. Tsunade e Hiruzen sabiam que não tinham motivos para se preocupar com a resposta à primeira pergunta. No entanto, não estavam muito otimistas quanto à segunda. Hiruzen suspirou internamente. É difícil. Muito difícil. No entanto, Danzou tem razão em uma coisa. A idade de Fujin é um fator importante. Eu atingi meu auge aos 40 e poucos anos, uma idade em que a maioria dos ninjas se aposenta. Mas Fujin deve atingi-lo antes dos 25. Ele tem a melhor chance de superar meu auge. Suas chances são talvez até maiores que as de Minato. Suspiro, esta guerra teria sido mais fácil de administrar se ele tivesse sobrevivido. Danzou prosseguiu. Se ele não conseguir superar o seu auge, você terá que armá-lo com todas as técnicas proibidas importantes. É especialmente importante que ele aprenda a abrir o portão final, o portão da morte. Nossas chances de sobrevivência dependerão de encontrarmos as próximas reencarnações de Ashura e Indra ou de reanimarmos o primeiro Lorde com sua força máxima. Mas será Fujin quem terá a responsabilidade de deter os antigos especialistas e nos dar tempo suficiente. Se ele superar o seu auge e continuar a ficar mais forte, todas as outras cartas que discutimos anteriormente girarão em torno dele, ajudando-o a defender a aldeia ou a derrotar os antigos especialistas.
Independentemente da situação, ele será o pilar que sustenta a vila, assim como você foi após a primeira grande guerra ninja. E assim como naquela época, quanto mais cartas tivermos para ajudá-lo, maiores serão nossas chances de sobrevivência. Hiruzen não discordou de Danzou. Afinal, ele foi o primeiro a enxergar a possibilidade de Fujin liderar Konoha no futuro. Mesmo que Kakashi tivesse obtido avanços significativos recentemente, dando à liderança de Konoha mais opções, Hiruzen entendia muito bem o quão à frente Fujin estava. A habilidade de Kakashi ainda estava aquém do desempenho de Fujin durante a batalha contra Suna e Oto. E conhecendo a natureza de Fujin, Hiruzen tinha fortes razões para acreditar que ele ainda possuía diversas cartas na manga que ninguém conhecia. Mais importante ainda, ele não fazia ideia do progresso de Fujin depois que este deixou a vila e partiu em jornada. Assim, independentemente de quem sucedesse Tsunade, Hiruzen acreditava que Fujin seria o ninja mais importante para garantir a segurança de Konoha no futuro. No entanto, havia um problema. Um problema que Hiruzen não acreditava que existisse, mas que seu velho amigo insistia em manter. Ele queria ver como Danzou, que finalmente enxergou o quadro completo após a morte, responderia. Ele perguntou, e se nossas investigações sobre ele revelarem algum problema? Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 925. Desamparo. E se as nossas investigações sobre ele revelarem algum problema? A pergunta repentina de Hiruzen pegou a sala de surpresa. Kakashi franziu a testa. Será que o terceiro Hokage pressentiu algum problema? Tsunade olhou para seu sensei e percebeu. Ele está apenas testando Danzou. Ela olhou para trás para Danzou, enquanto pensava. Se ele ainda estivesse vivo, sem dúvida exigiria a cabeça de Fujin. No entanto, agora, Danzou não respondeu imediatamente, quase como se estivesse dividido. Depois de um tempo, soltou um suspiro de impotência e murmurou. Não temos muita escolha. Ele é simplesmente crucial demais para a nossa sobrevivência. A menos que as reencarnações de Ashura e Indra apareçam em nossa vila e atinjam seu auge nos próximos 5 anos, ou que alguém mais subitamente alcance esse nível. Não podemos agir contra ele facilmente. Ele pensou por alguns segundos antes de continuar em tom sério. Nossas ações dependerão da dimensão do problema que descobrirmos. Se ele estiver envolvido na minha morte ou no ataque à sede da raiz, não teremos escolha. Será um perigo oculto grande demais para ignorar, que superem muitos benefícios que ele traz. Ele pode repetir tais ações no futuro para eliminar outros líderes da vila em caso de conflito de interesses ou discussões. Precisaremos armar uma armadilha e eliminá-lo antes que ele se torne uma dor de cabeça como Orochimaru. Shizune engoliu em seco nervosa, enquanto Kakashi franzia a testa. A perspectiva de armar uma armadilha e eliminar Fujin era aterradora. Sem dúvida seria uma operação custosa, enfraquecendo ainda mais Konoha. Por outro lado, Tsunade e Hiruzen não estavam tão preocupados. Embora fossem investigar, não compartilhavam dos temores de Danzou. Fujin não lhes dera nenhum motivo para suspeitar. Danzou prosseguiu. No entanto, se ele não estiver envolvido em nenhum desses incidentes, não há necessidade de medidas tão drásticas. Naturalmente, o melhor cenário seria se meus instintos estivessem errados e ele não estivesse envolvido. Mesmo que ele tenha algum envolvimento com a Kuro, podemos ignorar, contanto que ele não o tenha ajudado diretamente. Fujin, por algum motivo, parece nutrir certa hostilidade em relação a mim, Omura e Koharu. Mas seu relacionamento com os outros tem sido cordial. Ele também goza de boa reputação entre a geração mais jovem, sendo admirado por muitos como modelo a seguir. Isso inclui nosso único Jinchuriki, bem como os filhos de vários líderes de clãs que participaram dos exames Chunin, quando Fujin confrontou Orochimaru e o forçou a recuar. Então, agora que eu não estou mais aqui, Omura e Koharu estão aposentadas. Ele não tem nenhum conflito no conselho. Pelo que observei, ele também não demonstrou nenhuma ambição de aumentar sua influência na vila, apesar de ter tido várias oportunidades para isso. Portanto, não há benefício algum em se apegar ao passado. Pelo contrário, pode ser benéfico para nós que ele tenha alguma cooperação limitada com a Kuro. Isso poderia nos permitir estabelecer alguma cooperação com ele no futuro, semelhante à que eu estava negociando ou talvez até mais profunda. Embora precisemos ficar atentos a uma possível mudança repentina de ideia dele. Mesmo que Fujin tenha sido usado sem saber e se tornado, sem querer, uma ferramenta para causar minha morte, isso jogará a nosso favor. Quando Fujin souber de tudo, ficará mais cauteloso com a Kuro, garantindo que não cairá em uma armadilha. E ao perceber seu erro, se tornará ainda mais leal a Konoha. Banir ou armar uma armadilha para ele por tal motivo seria o mesmo que pisar em nossas próprias armadilhas. Se não conseguirmos eliminá-lo, ele sem dúvida se tornará uma ameaça ainda maior que Orochimaru, e perderemos nosso futuro pilar, nosso recurso mais importante para a Guerra Divina. Mais uma vez, Danzou surpreendeu a todos. Apenas Hiruzen conseguiu assimilar suas palavras rapidamente. Eles jamais imaginaram que Danzou estaria disposto a ignorar todos os conflitos passados com Fujin e até mesmo a participação deste na morte de Danzou, contanto que Fujin se tornasse mais leal à vila. Embora concordassem com a lógica de Danzou, com exceção de Hiruzen e em menor grau, Tsunade, os demais não haviam presenciado esse lado de Danzou. Danzou compreendeu os pensamentos deles, mas não se preocupou muito com eles. Olhou para Tsunade, a atual Hokage, e disse, investigar Fujin levará algum tempo. Por ora, vocês precisam começar a construir as cartas que auxiliarão nosso futuro pilar, seja ele quem for. Hiruzen pode trabalhar no Edo Tensei, enquanto Jiraiya e Fujin podem caçar Orochimaru para lidar com a primeira possibilidade. Vocês terão que trabalhar para encontrar jovens ninjas adequados para dominar os 8 portões internos, enquanto ajudam mais ninjas a ascenderem ao nível S e se tornarem grandes mestres de Fuinjutsu. Tsunade concordou com Danzou, mas não pôde deixar de se preocupar. Tudo parece ótimo, mas isso é idealista demais. Para realmente enfrentar os antigos especialistas, Fujin precisará superar meu avô antes que a guerra comece. Nem consigo imaginar o quão difícil será.
A dificuldade das técnicas proibidas, embora não tão difícil quanto superar o nível do avô, ainda é muito alta. Como posso encontrar repentinamente uma dúzia de ninjas com potencial para abrir o portão da morte com apenas alguns anos de treinamento? Da mesma forma, como pode ser fácil treinar ninjas que sejam simultaneamente Rank S e grão-mestres em Fuinjutsu? Mesmo que eu os faça abusar da técnica de clones das sombras, é muito difícil. Sem mencionar que um regime de treinamento tão arriscado resultará em várias baixas. O uso excessivo da técnica clone das sombras causa traumas psicológicos severos. Quanto aos 8 portões internos, quem sabe quantos irão sucumbir devido ao enorme esforço que a técnica impõe ao corpo do ninja. Também terei que me preocupar com o fato de essas perdas desanimarem Gai e restringirem seu desenvolvimento. Tsunade não pôde deixar de amaldiçoar sua sorte. Estamos no caminho certo para lidar com a quarta grande guerra ninja. Nosso poderio militar, assim como nossas alianças externas, estavam progredindo na direção correta. Teríamos saído vitoriosos com muito menos baixas do que nas 3 guerras anteriores. Por que algo tão absurdo como isso tinha que aparecer agora? Hiruzen percebeu a preocupação da aluna num instante e a assegurou: tempos difíceis forjam ninjas mais fortes. Isso levará ao surgimento de vários heróis da nossa nova geração. Você não deve permitir que a força do inimigo a domine. Toda a vila se unirá para ajudá-la. Hiruzen suspirou. Se não fosse por isso, Konoha já teria perecido há muito tempo. Quando assumiu o lugar do segundo Lorde, nossa situação era desesperadora. A maioria dos líderes experientes da geração anterior havia caído na Grande Guerra. Os poucos que restaram não estavam contentes com a decisão do sensei de nomear um líder tão jovem. Nossas forças militares estavam gravemente enfraquecidas e estávamos cercados por inimigos por todos os lados. O único ponto positivo era que outras vilas estavam em situação pior. Embora o inimigo que enfrentamos agora possa ser muito superior aos do passado, a aldeia está unida sob seu comando e em boa situação. Nunca se esqueça de compartilhar o seu fardo com os outros. Se você tentar carregar tudo sozinho, mais cedo ou mais tarde o peso o esmagará, não importa quão forte seja sua vontade ou quão profunda seja sua determinação. Nem mesmo os maiores entre nós conseguem permanecer inabaláveis sob um céu que ameaça desabar. Tsunade absorveu a sabedoria de seu antigo sensei e assentiu, sentindo a pressão diminuir ligeiramente. Danzou acrescentou: Hiruzen está certo. Suas circunstâncias são muito melhores, apesar da força esmagadora de nossos inimigos. Em retrospectiva, suponho que minha morte tenha sido uma bênção para a vila. É o único ponto positivo nessa estranha sequência de coincidências. Todos os olhares se tornaram estranhos quando Danzou suspirou. A pior situação possível para nós seria desconhecer forças tão poderosas. Mesmo tendo caído Akuro, provavelmente por desconhecer a técnica Edo Tensei ou por excesso de confiança, me deu informações demais. Isso será a ruína deles. Se tivéssemos permanecido na ignorância, nossos pequenos conflitos internos teriam continuado e estaríamos lamentavelmente despreparados para a Guerra Divina, apesar de estarmos preparados para a Quarta Grande Guerra Ninja. As chances de sobrevivência seriam nulas. Se de fato estivermos enfrentando a segunda possibilidade, minha vida por essa informação foi um pequeno preço a pagar. Hiruzen assentiu com a cabeça sem hesitar. Agora que não podia mais retornar ao seu auge, Hiruzen considerava até mesmo sua vida menos valiosa do que as informações que Danzou havia reunido. Ao mesmo tempo pensou: se você estivesse vivo e soubéssemos dessas informações, talvez ainda não tivesse desistido dos seus planos, acreditando ser o candidato mais adequado para lidar com essa calamidade. Sua morte foi uma bênção em mais de um sentido, meu velho amigo. Sem saber o que seu antigo camarada estava pensando em segredo, Danzou prosseguiu, com um tom de absoluta confiança. Além disso, implementar esses planos não é tão difícil quanto você pensa, Tsunade. Tirando os 8 portões internos, o resto pode mostrar resultados rápidos com algumas táticas simples. Capítulo 926, faça uma visitinha. A confiança de Danzou despertou a curiosidade de Tsunade. Kakashi e Shizune também estavam ansiosos para ouvir suas táticas. Danzou disse: o primeiro passo é ajudar os ninjas que estão prestes a se tornarem de Rank S a darem esse passo. Vocês devem se concentrar em nossos Juninja Elite. A maior limitação que a maioria dos ninjas enfrenta são suas reservas de chakra. Vocês podem ajudá-los nesse aspecto aumentando sua atividade celular, o que por sua vez, se tornará uma técnica proibida em seu arsenal. Aumento da atividade celular? Perguntou Kakashi curioso. Como alguém cujas reservas de chakra o restringiam bastante, Kakashi ficou intrigado com as palavras de Danzou. Hiruzen respondeu: é uma técnica que Orochimaru criou com a ajuda de Tsunade. Ao energizar as células e aumentar artificialmente sua atividade, as reservas de chakra de um ninja podem ser aumentadas permanentemente. Isso também auxilia o ninja a controlar sua atividade celular, o que é tanto uma bênção quanto uma maldição. Se alguém sobrecarregar suas células, isso causará danos permanentes e irreversíveis, prejudicando seu potencial e diminuindo sua força gradualmente. Terá o efeito oposto ao pretendido. Por isso foi mantido em segredo. Tenho certeza de que você entende. Kakashi assentiu impotente pensando: meu Sharingan já sobrecarrega meu corpo, me deixando em um estado de semi-paralisia. Terei que ser muito cuidadoso se aprender essa técnica. Danzou prosseguiu: a simples elevação da atividade celular não seria suficiente para cruzar a linha, visto que seus efeitos dependem do ninja e o aumento, embora substancial, não é decisivo bastante por si só. Precisaria ser potencializado pela orientação adequada de Hiruzen. Se eles ainda não conseguirem dar o passo final mesmo após receberem sua orientação, será inútil concentrar esforços neles.
Se Akuro estiver ligado a Akatsuki, recrutar alguns novos ninjas de rank S já nos dará uma grande vantagem. Se ele for de fato um especialista ancestral, esses novos ninjas de rank S precisarão continuar aprimorando suas habilidades nos próximos anos para poderem participar de batalhas de alto nível. Você deve se concentrar primeiro nos Junins de elite mais jovens. Azuma, com sua afinidade com vento e fogo, poderia potencialmente ajudar Fujin. Hiruzen, você poderia ensiná-lo o básico do domínio do vento de Fujin. Se ele dominar, será um ninja formidável. Hiruzen assentiu. O pensamento já lhe havia ocorrido. Danzou continuou. O antigo companheiro de equipe de Fujin e Ugaoka também é uma perspectiva interessante. Assim como Fujin, Oka prefere manter sua força oculta. Se não fossem os ninjas que Orochimaru reanimou, eu não teria descoberto sua força formidável. Sua força deve ter aumentado ainda mais desde então. Ele também parece muito cauteloso em relação à família principal do clã Hyuga. Você deve levar isso em consideração ao guiá-lo. Tagawa Renji da Anbu também é uma promessa promissora. Eu já o observava há algum tempo. Seria difícil para ele alcançar o nível S sozinho, como Fujin fez, mas essa calamidade pode ser a oportunidade que ele precisa. Com a orientação certa, ele também pode dar o próximo passo. Se Tenzo conseguir replicar algumas das técnicas de Lorde I, ele também poderá melhorar. Infelizmente não tenho muita esperança quanto a isso. Mesmo tendo obtido a liberação de madeira, parece haver uma diferença fundamental entre a liberação de madeira dele e a de Lorde I. Contudo, se ele conseguir aprender o seu selo da força das 100 e replicar a técnica de cura do Lorde I, isso também pode ser suficiente. Talvez ele obtenha alguns ganhos inesperados se conseguir acesso ao chakra através do selo da força da 100. Tsunade disse pensativamente, devido aos seus experimentos anteriores, aumentar a atividade celular não funcionaria nele, ou melhor, Orochimaru já fez isso de uma maneira diferente. Mas trabalharei com ele no resto. Danzou assentiu, deixando tudo a cargo de Tsunade, que era mais bem preparada para lidar com a situação. Ele continuou. E por último, temos os líderes dos clãs. Todos eles são Junins de elite há muito tempo. Não preciso falar sobre eles. Tsunade assentiu. Quando Danzou mencionou Junins de elite, foram eles que lhe vieram à mente primeiro. Danzou continuou. Os ninjas com mais de 30 anos que ainda não se tornaram Junins de elite podem ser ignorados, a menos que tenham um surto de crescimento repentino. O mesmo vale para os Junins de elite com mais de 50 anos. Aqueles que alcançarem o rank S com a sua ajuda e já forem mestres de selos precisarão mudar completamente o foco para Fuinjutsu até se tornarem grão-mestres e aprenderem o selo do ceifador da morte. Iashi, Inoishi, Shibishi, Okuto e Renji são nossas melhores apostas. Kakashi, você também deveria tentar. Diferentemente de outros aspectos, o Fuinjutsu não exige que o ninja seja jovem. Comecei a me concentrar nisso no final dos meus 20 anos e me tornei grão-mestre aos 30. Portanto, eles podem se tornar grão-mestres utilizando o Jutsu Clone das Sombras. Apenas garanta que recebam assistência médica adequada. Formar mais será difícil. Nossos atuais grão-mestres, que ainda não são de rank S, provavelmente nunca alcançarão esse nível. Sua única esperança reside nas gerações mais jovens, que devem ser seu foco quando você terminar com isso. Se tivermos sorte, talvez tenhamos outro gênio como Orochimaru, você, Minato ou Fujin, que alcançaram tanto o rank S quanto o título de grão-mestre em Fuinjutsu na adolescência. Tsunade pensou, isso seria o ideal, mas é pedir demais. Também seria um desperdício sacrificar a vida de alguém assim. Mas sim, conseguir mais 6 ninjas de rank S que conheçam o selo do ceifador da morte será um grande reforço para nossa força. Eu, Jiraiya e Fujin também podemos aprendê-lo, e o sensei poderá usá-lo novamente. Uma pena que não possamos contar com a geração mais velha para aprender os 8 portões internos. Terei que depender totalmente do Gai para isso. Embora Tsunade não duvidasse da força ou do comprometimento de Gai, colocá-lo no comando disso a preocupava bastante. Ela podia imaginar dezenas de jovens ninjas correndo de cabeça para baixo pelas ruas de Konoha. Hiruzen disse, esse será um bom começo. Teremos que nos preparar simultaneamente para orientar a próxima geração e formar mais talentos a partir dela. Tenho a sensação de que eles desempenharão o papel mais importante. Ele suspirou, foi uma boa coisa ter transferido todos os órfãos de Keri para Fujin. Eu não tinha certeza do que esperar, mas ele fez um ótimo trabalho. Os 5 que ele acolheu cresceram esplendidamente. Todos devem alcançar o nível de Jounin de elite na adolescência. A esperança de que alguns se tornem rank S, graças aos seus respectivos Kekkei Genkai. Danzou lançou um olhar fulminante para Hiruzen. Ele havia se dedicado bastante a treiná-los antes que fossem tirados dele e entregues a Fujin. Danzou zombou internamente. Claro que vão ficar fortes, considerando para quantos ninjas ele os repassou. Treinamento diário com Gai por mais de 1 ano. Lutas semanais intensas com Oka e ele ainda repassou alguns deles para você. Seria chocante se eles não tivessem ficado fortes. Danzou disse, os filhos da maioria dos líderes de clã se formaram não faz muito tempo. É uma pena que nenhum seja excepcionalmente talentoso, mas também não são ruins. Mais importante, seus clãs podem se concentrar em criá-los, aliviando a responsabilidade dos seus ombros. Se Jiraiya conseguir ensinar Naruto a controlar o chakra da 9 caudas com segurança, assim como Iva e como fizeram, ele será mais uma arma poderosa em nós. Danzou foi bruscamente interrompido por Tsunade, que rejeitou sua proposta. Não vou tratar Naruto como uma arma. Mesmo sem a raposa de 9 caudas, ele será um ninja esplêndido. Sem mencionar que é muito arriscado mexer com a raposa. Danzou franziu a testa. Se estivesse vivo, teria contestado Tsunade e chamado seu ponto de vista de tolo. Contudo, tendo enfrentado Akuro, Danzou pensou,
mesmo que libertemos a raposa por completo. Duvido que ela possa fazer muita coisa contra alguém como Akuro quando recuperar suas forças. A menos que consigamos controlá-la completamente, ela não será útil para nada além de uma distração. Ele respondeu, não se precipite. Se vários especialistas ancestrais aparecerem daqui a alguns anos e ameaçarem a segurança das grandes vilas, podemos convocar uma reunião dos 5 Kages e formar uma aliança com outras vilas. Considerando o perigo e a diferença em nossas forças, eles não terão escolha a não ser se aliar a nós. Nessas circunstâncias, podemos pedir que compartilhem seu conhecimento sobre como controlar as bestas com cauda e deixar Naruto tentar controlar a raposa de 9 caudas. Se ele estiver pronto, você poderá decidir sobre isso então. Tsunade refletiu por um instante antes de concordar com a nova sugestão de Danzou. Ele, Tsunade e Hiruzen discutiram sobre vários outros ninjas promissores nos quais se concentrar para se preparar para a guerra, enquanto Kakashi e Shizune contribuíram com seus conhecimentos. A discussão continuou por mais de 1 hora. Por fim, Danzou voltou seu olhar para Kakashi e disse, o modo chakra relâmpago era fundamental para o estilo de combate de Akuro. Se você quiser progredir a ponto de enfrentá-lo ou outros mestres ancestrais, precisará aprender essa técnica também. No passado, seu pai trabalhou em estreita colaboração com Hiruzen para replicar a técnica do terceiro Raikage. Infelizmente, não conseguimos recriá-la. No entanto, fizemos bastante progresso. Você deveria trabalhar nisso com Hiruzen. Também poderíamos criar situações em que você visse o quarto Raikage em ação. No passado, o Sharingan falhou em copiar sua técnica, mas talvez você tenha mais sorte. Kakashi concordou imediatamente. Como alguém que treinava regularmente com Gai, ele sabia muito bem o quanto ficaria mais forte com aquela técnica. Um silêncio se espalhou pela base subterrânea quando o grupo finalmente terminou de discutir todas as ideias. Ele foi finalmente quebrado por Hiruzen que disse, Tsunade, chame Jiraiya e fugem de volta para a vila. É hora de fazer uma visitinha a Akuro. Quero ver como é um antigo especialista. Capítulo 927. Uma fera selvagem. Quero ver como era a aparência de um especialista da antiguidade. A declaração de Hiruzen pegou todos de surpresa, inclusive Danzou. Contradizia tudo que haviam discutido até então. Danzou franziu a testa. Isso é muito arriscado. Você pode estar caindo numa armadilha. Uma armadilha muito mais perigosa do que aquela em que eu caí. Se Akuro estiver envolvido com Akatsuki, toda a organização criminosa pode estar à sua espera. Hiruzen deu uma risadinha. Akatsuki? Sem dúvida, eles possuem figuras formidáveis. No entanto, estarão dispostos a me enfrentar depois do que fiz contra Orochimaru? A queda na minha força é um segredo bem guardado que poucos na vila conhecem. Como Hiruzen não havia se envolvido em nenhuma luta após o ataque a Konoha, o resto do mundo ainda especulava sobre a força que ele possuía. Os poucos espiões que foram infiltrados em Konoha receberam a missão de descobrir essa resposta. Infelizmente, Hiruzen nunca demonstrou sua força abertamente e era protegido por vários esquadrões da Anbu o tempo todo. A única maneira de espioná-lo era quando ele estava treinando. Obviamente, Hiruzen também sabia disso. Portanto, ele se inspirou no campo de treinamento do outro lado da rua da casa de Fugen. O local possuía selos suficientes para garantir que nem Zetsu nem o misterioso Uchiha pudessem espioná-lo sem serem detectados. Hiruzen prosseguiu. Além disso, não é como se eu fosse sozinho. Kakashi e Fugen me acompanharão, junto com uma divisão inteira. Afinal, o País do Fogo é nosso território. Danzou ainda discordava do seu velho amigo. Ele disse, 1000 ninjas podem forçar a Akatsuki a recuar, mas se Akuro for um especialista ancestral, ele pode não fazer o mesmo. Seu histórico contra como mostra que ele não tem medo de números. Sua reputação também pode não significar nada se ele não souber da sua existência. Seu semblante se franziu ainda mais enquanto acrescentava. Além disso, esse pode ser o menor dos nossos problemas. Se Fugen estiver envolvido com ele e nos trair, podemos perder toda a divisão, junto com você e Kakashi. Também existe a possibilidade de isso ser uma isca para atrair nossas forças e atacar nossa vila. Hiruzen respondeu sem hesitar, sua resposta rápida indicando que ele já havia considerado esses pontos. A vila ainda terá Tsunade, Jiraiya e Gai, juntamente com a maioria de nossos ninjas. Isso é força suficiente para defender nossa vila. Não vou ignorar suas preocupações com Fugen, mas isso não significa que concordo com seus instintos. Fugen não poderia conhecer todas as suas habilidades ocultas, nem rastrear seus movimentos sem estar na vila. Vou ficar de olho nele por precaução, mas não estou tão preocupado assim. Quanto a Akuro, você deixou passar algo bastante simples por estar tão envolvido emocionalmente em toda a situação. Se fosse você durante a segunda ou terceira grande guerra ninja, teria notado essa anomalia imediatamente. Danzou franziu a testa. Anomalia? O que eu perdi? Hiruzen perguntou. Você não acha que as ações dele se assemelham às de uma fera selvagem? Uma fera que confia demais em seus instintos. As palavras de Hiruzen obrigaram Danzou a relembrar todas as informações que possuía sobre Akuro. Sua mente entrou em modo de alerta máximo enquanto ele as analisava repetidamente e lentamente conectava os pontos. Lentamente seus olhos se arregalaram em descrença enquanto ele murmurava. Como eu não percebi isso? Seu tom tornou-se grave enquanto continuava a falar suavemente, atacando repetidamente as elites de Kumo e até mesmo seus quartéis generais e humilhando-os. No entanto, ele nunca encontrou A, quase como se o estivesse evitando propositalmente. Suas palavras não condizem com suas ações. Se ele realmente quisesse lutar contra A, já teria se enfrentado inúmeras vezes. No entanto, os dois nunca se encontraram. Ele tem medo instintivo de A? Não, não é isso. Deveria ser mais como seus instintos o alertando para não enfrentar alguém tão forte quanto A enquanto ele ainda está recuperando suas forças. Você está sugerindo que ele sente o perigo instintivamente e, sem querer, evita encontrar A o tempo todo? Hiruzen assentiu. Essa é a única explicação lógica que consigo encontrar. Também explica por que ele te matou.
Se ele só quisesse o olho de Shizui, poderia ter exigido diretamente de você para demonstrar sua submissão. Entre o olho e sua vida, a escolha teria sido óbvia. No entanto, ele não o fez e de repente mudou de ideia. Isso implica que o que você estava tramando era um perigo que ele não podia ignorar. Também implica que Akuro ainda é significativamente mais fraco que A. Contra você, seus instintos simplesmente não perceberam o mesmo perigo, já que ele já possuía as habilidades para te neutralizar com pouca dificuldade. Danzou sentiu-se dividido em relação às especulações de Hiruzen. Ele disse, se você estiver certo, está especulando que ele não ficará por perto para enfrentá-lo. Hiruzen assentiu. O domínio do vento de Fujin é bastante assustador. Mesmo tendo replicado em pequena escala, não consegui atingir o nível dele, mesmo antes de minha alma ser ferida. Ele neutraliza perfeitamente as técnicas de Akuro. Apenas o dragão relâmpago pode representar uma ameaça. Seu modo chakra relâmpago será severamente restringido dentro do domínio do vento. Mesmo que ele consiga lutar nessas condições desfavoráveis, ainda estará limitado por Kakashi e os outros. E ainda tem o meu selo do ceifador da morte. O perigo que ele sentirá será maior do que seus instintos o alertam por causa de A. Todos analisaram as palavras de Hiruzen com atenção. Embora nem todos concordassem completamente com ele, não tinham argumentos convincentes para contestar seu ponto de vista. Tsunade perguntou, vocês querem recuperar a veia de cristal relâmpago? Hiruzen assentiu com a cabeça. A veia chamou sua atenção muito rápido. Pode ajudar a recuperar suas forças, uma perspectiva bastante assustadora. Não podemos deixar que ele a ocupe tão facilmente. Além disso, este é o nosso país. Ignorar o roubo de nossos recursos por terceiros prejudicará nossa reputação e encorajará outras aldeias. Não é algo que possamos nos dar ao luxo de fazer no momento. Ele suspirou. Infelizmente, não há como defender a jazida de Akuro mesmo que a recuperemos. Os ninjas responsáveis por defendê-la no futuro terão que recuar imediatamente se Akuro atacar a jazida ou tentar roubar os recursos extraídos. Se ele raramente fizer isso, podemos ignorar e talvez aproveitar a situação para armar uma ou duas armadilhas. Se tivermos que matá-lo no futuro, precisaremos entender melhor seus instintos. Dito isso, se ele se tornar muito inescrupuloso, destruiremos a veia sem dó nem piedade. Dessa vez, Danzou não discordou de seu antigo camarada. Tsunade disse, muito bem, vou chamar Fujin e Jiraiya de volta. Também convocarei uma reunião do conselho para informar os clãs restantes sobre o perigo e dar a ordem para criar uma nova divisão. Deixarei a composição do exército a seu critério. Hiruzen assentiu e olhou para Danzou. Aguente firme mais um pouco. É melhor que os líderes de clã fiquem sabendo da situação por você. Mas não mencione nenhuma dúvida sobre Fujin na frente deles. Isso afetará nossa coesão no futuro. Danzou assentiu com a cabeça, certo. Não se preocupe em me reanimar. Enquanto Konoha precisar de mim, eu o ajudarei. Eu também gostaria de acompanhá-lo, mas temo que ele me sinta e perceba que todos os segredos que me contou foram revelados. Considerando a facilidade com que Akuro lhe forneceu as informações, Danzou acreditava que Akuro não se preocuparia com o vazamento desses segredos. No entanto, como um velho estrategista, ele queria manter seu inimigo na maior escuridão possível. Em uma base secreta em uma ilha desabitada na Terra da Água, uma etiqueta preta brilhou repentinamente. Fujin ergueu a cabeça, olhou para a etiqueta e pensou, que estranho. Já faz mais de 1 hora desde que a alma de Danzou se desfez. Por que Tsunade demorou tanto para me invocar? Será que os selos demoram tanto para se dissipar? Ou será que já o reanimaram? Um sorriso travesso surgiu em seus lábios enquanto ele ponderava os resultados de suas especulações. Ele pensou, as coisas ficarão interessantes quando eu voltar. De qualquer forma, não há pressa. Voar daqui até Konoha levará de 7 a 8 horas. Continuarei meu trabalho aqui e me teletransportarei mais tarde. Deixando de lado a ordem de seu retorno imediato a Konoha, Fujin continuou trabalhando no Jutsu Edo Tensei. Odama Rasengan. Um adolescente loiro e entusiasmado gritava a plenos pulmões enquanto corria, segurando um Rasengan 2 vezes maior que o normal. Seu oponente era ninguém menos que Jiraiya, um dos Sannin lendários de Konoha. Ao se aproximar de Jiraiya, Naruto lançou o Rasengan em sua direção. A intensa esfera giratória de chakra estava a poucos centímetros do abdômen de Jiraiya quando sua figura desapareceu repentinamente. Antes que pudesse entender o que estava acontecendo, Naruto tropeçou. Rapidamente tentou recuperar o equilíbrio, tomando cuidado para não esmagar acidentalmente o Odama Rasengan contra nada. Infelizmente, antes que pudesse se controlar, uma mão agarrou a nuca dele e o jogou contra o chão, seu grito de surpresa abafado pela terra. Ele perdeu o controle do Odama Rasengan, que atingiu o chão e criou uma poderosa explosão. Felizmente, ele foi puxado para fora do alcance da explosão por Jiraiya, que se teletransportou junto com Naruto para um galho a algumas dezenas de metros atrás dele. Capítulo 928. Mudanças no conselho. Naruto ergueu os braços para proteger o rosto da rajada de vento e dos estilhaços de terra lançados pela explosão. Através do espaço entre os dedos, observou a poeira e a fumaça rodopiantes com uma expressão de desagrado. Tique. Seu movimento astuto, aquele que ele estava tão ansioso para executar, fora ignorado como se não fosse nada. Uma mistura de irritação e impotência o invadiu, mas ele cerrou os punhos, recusando-se a se deixar abater completamente. Antes que pudesse desabafar suas frustrações, ouviu Jiraiya suspirar. Técnicas elaboradas podem parecer legais, mas se você não treinar seus movimentos e velocidade de reação, serão inúteis contra qualquer oponente formidável. Naruto imediatamente choramingou. Ah, qual é, sábio tarado?
Como é que eu vou te acertar se você se mexe desse jeito? Você agarrou meu braço antes mesmo que eu pudesse piscar. Seu idiota. É por isso que eu disse que você deveria melhorar sua velocidade de reação. Você acha que o Orochimaru vai ficar parado como uma estátua esperando para ser atingido? No tempo que você leva para criar um clone das sombras, um Odama Rasengan, correr até ele e desferir o jutsu, o Orochimaru pode agarrar o Sasuke e desaparecer para o outro lado do continente. Jiraiya repreendeu imediatamente com voz firme e severa. Tendo treinado Naruto por mais de um ano, ele já estava acostumado com suas peculiaridades. Ouvira todo tipo de lamento e reclamação de Naruto e sabia como lidar com cada uma delas. A única coisa que não conseguia controlar era a tendência de Naruto de, repentinamente, fazer um movimento suicida durante os treinos. Enquanto Naruto se acalmava e ficava sério ao ouvir o nome de Sasuke, Jiraiya suspirou. Talvez tenha sido um erro tentar controlar o poder da raposa de 9 caudas. Naruto tem recorrido cada vez menos a truques e armadilhas engenhosas ultimamente, substituindo-os por investidas imprudentes e diretas. O chakra da raposa está aumentando sua força, mas está aos poucos diminuindo a imprevisibilidade que o tornava perigoso. O pensamento se dissipou tão rápido quanto surgiu quando Jiraiya balançou a cabeça. Não. Minato deve ter um motivo para dividir a raposa e fazer de seu filho o Jinchuriki. Vendo Naruto finalmente concentrado, Jiraiya perguntou: "Você se lembra do que aconteceu quando lutou com os alunos de Fujin da última vez?" Embora Jiraiya tivesse levado Naruto consigo e se dedicado a treiná-lo, a essência da jornada era diferente daquela da história original. O foco principal de Jiraiya era encontrar Orochimaru e emboscá-lo, não treinar Naruto. Por isso, ele precisava retornar à vila de tempos em tempos para recalibrar sua busca. Jiraiya se referia à última vez que retornará à vila, cerca de 1 mês e meio antes da confusão que Fujin causou em Iwagakure. Naruto respondeu: "Sim, eu me lembro. Eles eram super rápidos. Sem os clones das sombras, eu não conseguia nem tocá-los." Uma carranca surgiu em seu rosto enquanto ele reclamava, mas é porque eles estão sempre treinando com o sensei dos sobrancelhas espessas. Isso é trapaça. Eles são quase como mini sobrancelhas espessas. Jiraiya bofou. Eles têm um longo caminho a percorrer para alcançar o nível do aluno de Gai. No meu nível, é impossível acompanhá-los apenas com força física. Talvez Gai seja o único capaz disso. Então como você se moveu tão rápido? E como é que a Sayaka e os outros também conseguem fazer isso? Perguntou Naruto, com a voz cheia de surpresa e confusão. Jiraiya respondeu: "Eu usei uma combinação de velocidade física e o jutsu de cintilação corporal. Os alunos de Fujin fizeram o mesmo. A velocidade normal deles não seria muito maior que a sua. No entanto, eles conseguem usar o jutsu de cintilação corporal perfeitamente, sem usar nenhum selo de mão, criando a ilusão de serem muito mais rápidos que você. Assim como eu fiz agora." Os olhos de Naruto se arregalaram. Jiraiya continuou: "Que bom que você já pegou o jeito do Odama Rasengan. No entanto, vamos parar de treinar o Rasengan ou tentar controlar o chakra da 9 caudas por enquanto. Até que você aprenda a usar o jutsu de cintilação corporal sem selos de mão e o domine. Assim como seu jutsu de clones das sombras múltiplos, você não treinará mais nada." Naruto concordou imediatamente: "Certo. Vamos começar. Espera, você não me disse como melhorar minha velocidade de reação." Jiraiya deu uma risadinha. "Essa parte é simples. Sempre que você sentir que algo está errado, use a cintilação corporal para se afastar imediatamente. Sempre observe seus arredores e tenha em mente lugares seguros para onde pular. Se estiver sozinho, use a cintilação corporal para longe. Se tiver companheiros de equipe, use a cintilação corporal para perto deles. Faça isso vezes suficientes e sua velocidade de reação aumentará naturalmente. E claro, faremos alguns exercícios para aprimorá-la." Uma etiqueta preta presa à cintura de Jiraiya começou a queimar repentinamente. Ele olhou para ela e sua expressão se tornou sombria. Naruto perguntou: "O que é isso, sábio tarado?" Jiraiya murmurou solenemente: "Problemas. Algo deve ter acontecido na vila. É hora de voltar para casa." A estrutura do conselho de Konoha havia mudado consideravelmente no último ano e meio. Koharu e Omura foram forçadas a sair por Tsunade quando ela descobriu a verdade por trás do massacre Uchiha. Hiruzen também se aposentou, em parte devido ao esgotamento, mas também para evitar ressentimentos entre seus antigos camaradas. Com a recusa de Jiraiya em se tornar formalmente membro do conselho, ninguém havia ocupado os assentos de Omura e Koharu. Mas o assento de Hiruzen no conselho foi assumido por seu filho mais velho, Sarutobi Okuto. Ele representava tanto o clã Sarutobi quanto a Anbu no conselho. No entanto, ele possuía apenas um voto, diferentemente de seu pai, pois a Anbu não tinha direito a voto no conselho. Com o retorno de Tsunade à vila, Senju Hiromasa também se aposentou oficialmente, passando a liderança do clã Senju para Tsunade. Assim, Tsunade passou a ter 2 votos, assim como Hiruzen tinha antes. Com interferência mínima de Danzou e dos outros anciãos e apoio total dos líderes dos clãs, Tsunade aboliu os 5 assentos civis no conselho e relegou os antigos membros do conselho a outras funções administrativas. A maioria dos líderes de clã também gostaria de ter eliminado a cadeira que representava os ninjas civis, criada à força por Hiruzen para reduzir a competição futura, mas ninguém queria irritar Fujin desnecessariamente. Com sua facção já formalizada e ele tendo o apoio total de Tsunade, Hiruzen e Shikaku, ninguém se preocupou em conspirar contra ele. Dito isso, Fujin não havia participado de nenhuma reunião do conselho desde que partiu em sua aventura. Como resultado dessas mudanças, o ambiente no conselho de Konoha nunca havia sido tão bom desde a fundação da vila. Jamais o conselho fora tão amigável, harmonioso e livre de conflitos. Ironicamente, o conselho também nunca estivera tão fraco, com Tsunade sendo a única ninja de rank S. Contudo, hoje o ambiente no conselho estava longe de ser agradável.
Devido à gravidade da situação, tanto Omura quanto Koharu foram convidadas para esta reunião do conselho, mas a presença delas não conseguiu acalmar os ânimos. Um silêncio pesado e sufocante pairava sobre a sala do conselho de Konoha, tão denso que parecia que até o ar se recusava a se mover. Quando Danzou permaneceu escondido no subterrâneo mesmo durante um ataque a Konoha, todos os líderes de clã acreditaram que ele apenas morreria de velhice. No entanto, um Danzou reanimado estava diante deles. A revelação da morte de Danzou e da existência de um monstro ancestral capaz de arrancar uma alma com um único gesto deixou muitos rostos pálidos. O medo cintilou nos olhos até dos chefes de clã mais estoicos e pela primeira vez, ninguém ousou quebrar o silêncio com uma pergunta ou objeção. Ao contrário de suas confissões francas a Hiruzen e Tsunade, Danzou guardou alguns segredos dos líderes dos clãs. Ele não os informou sobre os experimentos realizados em seu braço direito, não mencionando nem as células de Hashirama nem Izanagi. Em vez disso, ele justificou essa parte da batalha dizendo que Akuro era tão autoritário que ele foi repetidamente levado à beira da morte. O objetivo era manter esses experimentos e técnicas proibidas em segredo da maioria e garantir que os líderes de clã não exigissem os mesmos aprimoramentos no futuro. Essa decisão deveria ser exclusiva do Hokage, e apenas os candidatos mais adequados deveriam ser escolhidos. O estoque de Sharingas que ainda estava com Danzou já havia sido entregue a Hiruzen para esse propósito. É claro que alguém como Shikaku seria informado disso mais tarde. Se não fosse pelo fato de Akuro poder usar o olho de Shizui, Danzou talvez também tivesse escondido esse detalhe. Embora isso provavelmente tivesse sido mais para evitar que sua reputação caísse ainda mais. Após um longo silêncio, Shikaku suspirou. Ninjutsu, Taijutsu, Fuinjutsu, contra-ataque a Genjutsu. Akuro está no auge em todos os aspectos. Massageando a testa para aliviar a dor de cabeça, Shikaku murmurou. Pensar que isso aconteceu enquanto ele ainda estava se recuperando. Ele olhou para Hiruzen e Danzou e perguntou: quais contramedidas vocês decidiram adotar? Hiruzen e Danzou informaram o conselho sobre suas especulações e a maior parte de seus planos futuros. Enquanto os outros processavam as informações e ao mesmo tempo consideravam como fortalecer seus clãs, Shikaku disse: concordo com sua análise. Eu irei com vocês também. Capítulo 929. Choque e incredulidade. Hiruzen não se surpreendeu com a súbita iniciativa de Shikaku, completamente oposta à sua habitual atitude preguiçosa. Independentemente de Akuro ser um especialista ancestral ou um vigarista ligado a Akatsuki, uma guerra mortal estava por vir. Como principal estrategista de Konoha, Shikaku não podia se dar ao luxo de ser passivo. Caso contrário, sua carga de trabalho aumentaria exponencialmente. Eu também irei. Se ele ainda estiver lá, gostaria que meus insetos o conhecessem. Shibi também decidiu se alistar no exército. Logo em seguida, Yashi disse: eu também gostaria de dar uma olhada. Sua declaração imediatamente atraiu alguns olhares curiosos. Um líder do clã Hyuga quase nunca participava de missões. Mesmo em guerras, eles eram designados para proteger a vila e só eram mobilizados se a situação piorasse além de um certo limite. Yashi respondeu aos olhares solenemente: se a situação for tão ruim quanto especulamos, receio que ninguém escapará da guerra. Não podemos nos dar ao luxo de sermos complacentes. Todos concordaram silenciosamente com Yashi. Outros líderes de clã também queriam participar, mas sabiam que não deviam apostar todas as fichas em uma única opção. Com as discussões chegando ao fim, Hiruzen olhou para todos na sala e disse: pode não haver um confronto hoje, mas como Yashi disse, uma grande guerra, que superará todas as grandes guerras ninja anteriores, está por vir. Temos sorte de saber disso com antecedência. Comecem a preparar cada um de seus clãs. Tsunade e eu nos concentraremos em elevar nossos Junins de Elite ao nível S, mas precisaremos da sua ajuda para treinar um grande número de Junins e Junins de Elite. Você não pode se dar ao luxo de ficar tranquilo sabendo que os membros do seu clã alcançaram apenas o nível de Jounin especial. Faça com que seus ninjas aposentados orientem os mais jovens. Se eles ou seus ninjas mais experientes tiverem tempo livre, peça a eles que participem do salão de orientação e ensinem os ninjas civis. Eles formarão a maior parte de nossas forças desta vez. Se necessário, construiremos mais salões de orientação pela vila. Hiruzen compartilhou sua sabedoria com o conselho, oferecendo diversas ideias fáceis de implementar. Ele não tinha certeza do impacto que uma grande força Jounin teria na guerra iminente, mas sem dúvida era muito melhor tê-la. Nas guerras passadas, um grande número de genins da reserva era mobilizado para reforçar as tropas. No entanto, Hiruzen não tinha certeza se os genins teriam algum impacto na guerra que se aproximava. Assim, Hiruzen esperava poder ajudar o máximo possível deles a subir na hierarquia e fortalecer Konoha. Dentro dessa esperança residia outra, algo que todos na sala do conselho compreendiam. Assim que um grande número de ninjas começasse a aprimorar suas habilidades e a subir na hierarquia, seria inevitável que novos talentos fossem descobertos. Konoha, apesar de produzir os ninjas mais talentosos de todas as vilas, precisava desesperadamente de mais. Ufa! Enquanto Konoha se preparava para as diversas especulações em torno dos mistérios da morte de Danzou, Fujin, o verdadeiro culpado e assassino, soltou um longo suspiro de alívio. Ele havia finalmente memorizado todos os detalhes do Jutsu Edo Tensei. Fujin pensou: como eu esperava, este jutsu é complicado além da lógica, apesar de ser relativamente fácil de executar. Não é surpresa, considerando o quão milagroso ele é. Como exatamente Tobirama criou este jutsu proibido? Ele estava tentando criá-lo de propósito, ou foi um feliz acidente? Devido às experiências da minha vida anterior, possuo uma abundância de ideias e uma perspectiva única, o que me confere uma vantagem considerável sobre outros ninjas. No entanto, não há como eu criar algo assim. Mesmo no futuro, parece praticamente impossível. Se outros tomassem conhecimento do selo dos miríades de tetragramas de Fujin, poderiam colocá-lo no mesmo nível do Jutsu Edo Tensei.
No entanto, Fujin sabia que não era esse o caso. Fujin criou o selo se apoiando no trabalho de outros. O selo de adivinhação dos 8 trigramas veio do clã Uzumaki, que por sua vez era baseado no selo dos 4 símbolos. Minato aprimorou ainda mais o selo de adivinhação dos 8 trigramas, fazendo pequenos ajustes para auxiliar seu filho. Fujin, por sua vez, usou apenas um método de força bruta, experimentando inúmeras permutações com a ajuda de seus clones das sombras, para aprimorar o selo e levá-lo a um nível completamente novo. Não era a mesma coisa que criar algo novo do zero. Se fosse para fazer uma comparação direta, o trabalho de Fujin com o selo dos miríades de tetragramas poderia ser comparado ao aprimoramento do Edo Tensei de Orochimaru por Kabuto, que por sua vez foi uma melhoria em relação ao Edo Tensei de Tobirama. Fujin suspirou, bem, tanto faz. Pelo menos não preciso criar algo tão complicado agora. Prefiro capturar a 10 caudas e obter os poderes do sábio dos 6 caminhos do que criar algo assim. Isso será consideravelmente mais fácil. Dito isso, fico pensando se consigo reanimar o Tobirama e fazê-lo pesquisar para mim. Tendo finalmente presenciado o Jutsu Edo Tensei em primeira mão, isso parecia mais tentador do que nunca. Infelizmente havia algumas limitações. Konoha possuía o Edo Tensei há muito tempo e poderia fazer o mesmo. Fujin não acreditava que Tobirama hesitaria em ajudar Konoha mesmo após sua morte. Contudo, por algum motivo Konoha não o fizera. Pelo menos, ele não ouvirá falar disso. O outro problema era o próprio Fujin. Alguém como Tobirama seria muito mais perspicaz do que Hiruzen em alguns aspectos. Fujin tinha confiança em esconder a maioria deles, mas se ele acidentalmente revelasse os selos do deus voador do trovão para Tobirama, isso poderia abrir uma caixa de Pandora. Hiruzen e Shikaku não eram tolos. Fujin teria que garantir que nunca perdesse o controle sobre Tobirama e mantê-lo selado. Não foi particularmente difícil, considerando que Fujin já havia feito o mesmo por Kabuto, mas ainda assim era um risco desnecessário sem saber se funcionaria. Também era importante notar que o Edo Tensei não era a única maneira de trazer alguém de volta. Havia também o Rinnegan, e a Goromo também tinha seus próprios meios. Fujin não achava que seus selos os impediriam. Fujin decidiu, pensarei nisso quando libertar a alma dele do abdômen do Shinigami. Por enquanto, testarei em Kabuto. Os avanços que ele fez em suas pesquisas após a morte de Orochimaru foram, no mínimo, surpreendentes. Se ele conseguir replicá-los para mim, então posso correr o risco. Enfim, Fujin voltou sua atenção para o antebraço direito. Embora não fosse visível para mais ninguém, Fujin podia ver uma pequena marca de selo. A marca do selo continha os símbolos do ritual Edo Tensei. Fujin agora podia usar o jutsu imediatamente, assim como Hiruzen fizera ao reanimar Danzou. Fujin pensou, embora eu tenha o DNA necessário do bispo, devo experimentar primeiro. Gostaria de saber qual grupo de bandidos se voluntariaria desta vez. Infelizmente, isso terá que esperar. É hora de voltar. Fujin lançou um olhar para seus clones das sombras, que ainda estavam ocupados organizando os outros dados e técnicas. Sabendo que não haveria conflito, Fujin os deixou continuar e desapareceu da base. Voltei! Gritou Naruto assim que suas sandálias tocaram o caminho de pedra familiar do portão principal de Konoha. Izumo suspirou cansada e perguntou, você precisa fazer isso todas as vezes, Naruto? Com um sorriso no rosto, Naruto respondeu com confiança, claro, pode acreditar. Jiraiya, caminhando atrás dele com seu andar tranquilo de sempre, deu uma risadinha. Muito bem, tagarela. Agora que você anunciou seu retorno para metade da vila, que tal dar um descanso aos ouvidos de todos? Naruto ignorou a provocação e se virou com os olhos brilhando de curiosidade. E agora? Você vai conhecer a vovó Tsunade, não é? Sim, Jiraiya assentiu, vai encontrar seus amigos. Tenho certeza de que eles sentiram sua falta. Mas e o problema? Você nem me contou o que aconteceu. Naruto protestou, franzindo a testa. Ele exigiu, deixe-me ir junto. Eu também posso ajudar. Jiraiya balançou a cabeça, acenando com a mão em sinal de desdém. Você só atrapalharia, Naruto. Vá em frente. De jeito nenhum. Pelo menos me deixa ouvir o que é primeiro. Naruto argumentou teimosamente, dando um meio passo à frente. Sua voz era alta o suficiente para chamar a atenção de algumas pessoas por perto, mas ele não se importou. Jiraiya suspirou, desistindo de suas tentativas fúteis. Você é impossível. Tudo bem, mas vai ficar de boca fechada quando entrarmos, entendeu? Naruto cerrou o punho. Consegui. Nem é preciso dizer que Jiraiya não acreditou nele. Os dois caminharam pelas ruas movimentadas, imersos na agitação habitual da vila. No escritório do Hokage, Jiraiya empurrou a porta e os dois entraram, encontrando Tsunade e Hiruzen. Shizune e Shikaku reunidos em torno de uma pequena mesa repleta de papéis e pergaminhos. O cansaço e a exaustão eram visíveis em seus rostos. Naruto abriu a boca para cumprimentá-los, mas Tsunade o interrompeu bruscamente. Naruto, vá embora por enquanto. Vamos lá, vovó. Pelo menos me diga o que está acontecendo. Ele choramingou com a voz quase gritando. Tsunade estreitou os olhos, seu olhar tão penetrante que tornou o ar mais pesado. Não vou perguntar 2 vezes. Naruto parou, engoliu em seco e coçou a bochecha sem jeito. Tudo bem. Mas é melhor você me contar depois. Sem esperar por uma resposta, ele se virou e saiu pisando duro, resmungando baixinho sobre velhos rabugentos que guardam segredos. Jiraiya não prestou atenção à conversa entre seu aluno e ex-companheiro de equipe. Em vez disso, uma profunda carranca se formou em seu rosto enquanto ele se concentrava em uma figura encapuzada parada silenciosamente no canto da sala, quase se confundindo com as sombras. Tsunade ordenou, saiam e tranque a sala. Ao contrário de Naruto, seus guardas Zambu e todos os outros no escritório obedeceram imediatamente à ordem. Quando a porta estava prestes a se fechar, uma figura apareceu repentinamente lá dentro. Os Zambu, assustados, ficaram tensos, mas relaxaram no instante em que viram quem era. Desnecessário dizer que era Fujin. Assim que a porta do quarto foi lacrada, Fujin perguntou, o que houve? E quem é aquele?
Assim como Jiraiya, Fujin notou a figura encapuzada instantaneamente. Outros poderiam ter dificuldade em notá-lo, mas os dois estavam no auge do mundo ninja atual. Ninguém respondeu. Em vez disso, a figura encapuzada avançou, saindo das sombras, e lentamente puxou o capuz para trás. Instantaneamente, o choque estampou-se nos rostos de Fujin e Jiraiya. Seus olhos se arregalaram, como se lutassem para acreditar que o que viam diante deles era real. Infelizmente, as reações dos outros confirmaram que não se tratava de um genjutsu. Jiraiya murmurou incrédulo. Mas o que é isso? Fujin perguntou diretamente, com choque evidente em sua voz. Como você morreu? Capítulo 930. Dúvidas sobre o futuro. O capuz caiu, revelando o rosto familiar e marcado pelo tempo de Danzou. Contudo, seus olhos, antes sempre meio escondidos atrás de sombras e bandagens, agora os encaravam abertamente, opacos e sem vida, como só o Edo Tensei poderia proporcionar. Por um instante, a sala ficou em completo silêncio. O rosto de Fujin enrijeceu, suas sobrancelhas se franziram e um raro lampejo de surpresa genuína rompeu a máscara calma que ele costumava usar. Até mesmo Jiraiya, normalmente rápido em disfarçar suas emoções com humor ou bravatas, não conseguiu esconder a incredulidade que se estampou em suas feições. O olhar de Danzou pousou sutilmente em Fujin, quase oculto pela vacuidade da reanimação. Mas estava presente um olhar inquisitivo, frio e calculista, como se procurasse uma fissura, um lampejo, qualquer coisa que pudesse confirmar sua suspeita. Apesar das evidências e da lógica não o apoiarem, os instintos de Danzou ainda apontavam para Fujin. Ele queria ver se o choque de Fujin era genuíno ou se ele já estava ciente e apenas fingindo. Sob o olhar fixo de Fujin, Danzou não conseguia concentrar toda a sua atenção nele, para não despertar as suspeitas de Fujin. No entanto, os outros 4 funcionários do escritório tiveram uma breve oportunidade de fazê-lo, enquanto Fujin estava concentrado em Danzou, que havia sido reanimado. Contudo, eles não viram nenhuma falha no choque de Fujin. Seu choque não foi menor do que o de Jiraiya ou dos líderes do clã, nem foi exageradamente dramático. No entanto, isso em si já era uma falha. Hiruzen analisou. Fujin não tem conhecimento das habilidades de Danzou como Jiraiya. E ele não sofreu por causa de Danzou como os líderes de clã. Ele não tem a mesma conexão emocional com ele que Koharu e Omura possuem. Portanto, seu choque deveria ter sido um pouco menor do que o dos outros. Danzou, Tsunade e Shikaku também perceberam isso. Embora não fosse uma prova definitiva, indicava que Fujin sabia mais do que demonstrava. Quanto ao que era por enquanto, só podiam especular. Fujin percebeu que o olhar de Danzou permanecia sobre ele por mais tempo, mas não notou os outros fazendo o mesmo. Contudo, ele não se preocupou com isso. Em vez disso, uma profunda carranca se formou em seu rosto, sua expressão ficando mais séria a cada milissegundo. Fujin continuou encarando Danzou e perguntou, como alguém conseguiu entrar na vila sem ser notado e assassiná-lo? Foi aquele Uchiha da Katsuki que eu enfrentei? Não, ele não deveria ser tão forte. E você deveria estar preparado para ele. Quem foi? Jiraiya, que não estava ciente da situação, ficou tão sério quanto Fujin ao perceber as graves implicações de tal evento. Quanto aos demais, as palavras de Fujin os deixaram completamente confusos. Shikaku perguntou, assassinato? Por que você chegou a essa conclusão? Fujin finalmente desviou o olhar de Danzou, olhou para Shikaku e perguntou, então não era esse o caso? Pelo tom de voz de Shikaku, até Jiraiya percebeu que Fujin havia feito uma suposição incorreta. Portanto, a resposta de Fujin não foi nada suspeita. No entanto, eles ainda estavam curiosos. Ninguém havia chegado a tal conclusão até então. Shikaku perguntou, não é, mas eu gostaria de saber por que você pensa assim. Ao ver a carranca de Fujin se acentuar, Shikaku acrescentou rapidamente, não pergunte por que, apenas me diga. A reação de Shikaku deixou Jiraiya perplexo, que se perguntou, por que ele está interessado na reação de Fujin em vez de nos contar como Danzou morreu? Vendo Shikaku tão sério, Fujin explicou, não vi nenhum sinal de destruição na vila, algo impossível em uma batalha que levou à morte do ancião Danzou. Portanto, as únicas opções viáveis são um assassinato silencioso ou ele ser morto fora da vila. No entanto, Fujin voltou seu olhar para Danzou e continuou. Ele não saiu de sua caverna nem mesmo quando fomos atacados por Orochimaru, que liderou as forças de Tsunagakure e Otogakure para defender a vila. O que poderia fazê-lo sair da vila para lutar até a morte? Danzou, que estava concentrado em encontrar mais falhas nas expressões e palavras de Fujin, foi pego de surpresa. Nas últimas horas, ele havia imaginado centenas de cenários de como Fujin reagiria ao vê-lo reanimado. No entanto, nenhum desses cenários incluía Fujin questionando a coragem e a lealdade de Danzou. Shikaku percebeu. Não é à toa que ele ficou mais surpreso que o Jiraiya-sama. Provavelmente imaginou que Danzou seria assassinado dentro do escritório da raiz sem oferecer resistência. Isso é bem assustador. Suspiro. As palavras de Danzou plantaram uma dúvida desnecessária em nossas mentes. Agora, como vou lidar com isso? Shikaku compreendeu o quão estranho era fazer tal pergunta em um momento tão crítico. Não era como quando Hiruzen instruiu Fujin depois de deixá-lo observar suas negociações. Danzou, o ninja das trevas, líder da raiz, o ninja de rank S de Konoha e um dos ninjas mais temidos, havia sido morto. Sem perder sua expressão pensativa por um instante sequer, Shikaku murmurou. Essa é uma perspectiva interessante. Eu também deveria ter pensado nisso, mas não percebi por estar muito envolvido emocionalmente. Se você pensar dessa maneira, então outras vilas deveriam pensar da mesma forma. Ele lançou um olhar para Hiruzen e Tsunade e disse, acho que podemos abafar essa notícia, assim como fizemos com o paradeiro do terceiro Hokage. Além dos ninjas atuais e antigos da raiz e de alguns poucos que conhecemos, ninguém sabe da morte do ancião Danzou.
Todos os outros devem acreditar que o ancião Danzou está em seu quartel-general da raiz. Podemos observar as ações de outras aldeias e organizações para verificar se há alguma mudança. Isso poderia nos dizer mais sobre quem mais estava envolvido. Ao perceber o que Shikaku estava fazendo, Hiruzen disse imediatamente: essa é uma boa ideia. Tsunade acrescentou rapidamente: encarregarei nossos espiões de se concentrarem neste assunto. Perdendo a paciência, Jiraiya perguntou: você finalmente vai nos dizer o que aconteceu aqui? Quem te matou? Jiraiya perguntou diretamente a Danzou. Por um instante, Danzou suspirou internamente pensando: não há nada de errado com a reação de Fujin. Meus instintos estão errados ou estou sendo enganado por suas habilidades de atuação? Sem ter como encontrar a resposta, Danzou disse: é mais complicado do que você pensa. Mais uma vez, Danzou narrou o incidente em detalhes. Ao contrário dos líderes de clã, Danzou não escondeu as células de Izanagi e a Shirama de Fujin por 2 motivos. Primeiro, se as suspeitas de Danzou fossem verdadeiras, Fujin descobriria suas habilidades de qualquer maneira. Segundo, se não houvesse nada de errado com Fujin, ele seria o escolhido para assumir a liderança e enfrentar Akuro e os outros eventualmente. Portanto, ele precisava saber o quão forte Akuro era. Fujin prestou muita atenção a cada palavra de Danzou. Se não estivesse envolvido, teria aceitado a explicação de Shikaku e ignorado sua pergunta peculiar. Como não era esse o caso, ele entendeu que Danzou havia plantado a semente da dúvida no coração de todos. Sendo assim, Fujin esperava mais armadilhas pela frente, e ele não estava errado. Ao narrar, Danzou distorceu alguns dos eventos, explicando alguns de forma diferente e mentindo descaradamente em outros casos. Ele só fazia isso ao mencionar informações irrelevantes, pois não queria mentir sobre o perigo que Akuro representava. Ele queria ver se Fujin reagiria de forma diferente ou se inconscientemente tentaria corrigi-lo. Infelizmente, Fujin nunca deu a Danzou a reação que ele esperava. Fujin não pôde deixar de pensar: divertido, armadilhas interessantes. Mas aposto que nem você consegue imaginar que seu assassino seja ninguém menos que o jovem ninja à sua frente, não é, Danzou? Se conseguisse, até você consideraria esses truques infantis. Tendo obtido as memórias de Danzou, Konoha não tinha mais nada a oferecer a Fujin para aumentar ainda mais seu poder. Sem saber, Hiruzen havia perdido completamente o controle sobre Fujin. Felizmente para ele, Fujin descobriu que permanecer em Konoha era mais vantajoso do que se rebelar. Fujin também havia se acostumado com sua vida na vila. Além disso, Konoha seria o centro de vários eventos importantes no futuro, eventos nos quais Fujin queria participar ou dos quais queria se beneficiar. Danzou encerrou sua narração mencionando as 2 possibilidades distintas que haviam considerado. Desnecessário dizer que ele não mencionou suas suspeitas sobre Fujin. Ele também mencionou seus planos de aumentar a força da vila em vários níveis, embora tenha omitido algumas informações. Ele não mencionou Fujin se tornando o pilar de Konoha no futuro. Embora ter responsabilidades adicionais ajudasse os jovens ninjas a serem mais estáveis e aprimorarem sua força, Hiruzen e Danzou não viam motivo para sobrecarregar Fujin com mais responsabilidades. Fujin já estava progredindo em um bom ritmo. Eles não queriam interromper seu progresso sem ter nenhuma garantia. No futuro, quando Fujin começasse a desacelerar, Hiruzen poderia usar isso para lhe dar um novo fôlego. Além disso, Danzou não falou muito sobre técnicas proibidas, pois Hiruzen não queria revelá-las a Fujin imediatamente. Jiraiya suspirou: seja um planejamento meticuloso da Akatsuki ou uma série de coincidências infelizes, é uma baita dor de cabeça. O futuro não será pacífico. Qual é o plano agora, sensei? Ao contrário de Jiraiya, Fujin estava completamente em silêncio. Ele ainda parecia estar prestando total atenção, mas sua mente estava em outro lugar. Ou melhor, sua mente estava completamente atordoada. Ele pensou incrédulo: meu Deus, como eles chegaram a essa conclusão? Eu nem sequer considerei usar a Akatsuki como fachada ao planejar a armadilha. E o que são esses planos absurdos? Isso está muito acima das mudanças que propus à academia e aos salões de orientação. A rica imaginação dele surpreendeu Fujin. Ele também teve várias ideias novas. Ao mesmo tempo se perguntava: ainda falta cerca de 1 ano ou 1 ano e meio para a Akatsuki entrar em ação. Se Konoha progredir conforme planejado para esse período, como será exatamente a 4ª Grande Guerra Ninja? Será que ela sequer acontecerá? Espera. Aviso. Nos capítulos atuais. Quando vai ter mais? Não sei. Independente da data que pergunte. Fim do vídeo. Seja membro no Patreon ou Telegram e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!